Boa tarde, companheiros e companheiras, homens e mulheres agentes penitenciários de todo o Brasil. A quem fala é Gutenberg de Oliveira, presidente do Sindicato de Servidores do Sistema Penal do Rio de Janeiro e membro da FENASPEN. Estou gravando esse vídeo para fazer uma análise minuciosa sobre a nota técnica elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Mas antes de fazê-lo, eu quero aqui deixar o meu agradecimento em nome da categoria que eu represento no Rio de Janeiro e em nome também de todos os agentes penitenciários de todo o Brasil. Quero fazer um agradecimento ao nosso comandante Mor, ao homem que está nessa luta há 19 anos, encabeçando esse movimento e presidindo essa federação. Ao Fernando Anunciação. Quero também deixar meu agradecimento ao nobre deputado federal por Minas, um patrono incansável da criação da Polícia Penal, Lincoln Portela. E quero deixar também nossos agradecimentos aos companheiros, ilustres companheiros, Alexandre Bobrada, suplente de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e o nosso companheiro Carlinhos de Minas Gerais. E agora nós faremos uma análise detida sobre a nota técnica, avaliando aquilo que nos beneficia e como ela nos beneficia. Depois de 13 dias da reunião da FENASPEN com o ministro Sérgio Moro, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, um dos órgãos da estrutura do Ministério da Justiça, elaborou uma nota técnica em que recepciona a criação da Polícia Penitenciária, mas não tão somente a SENASP, mas a Diretoria de Políticas Penitenciárias, que é outro órgão da estrutura do Ministério da Justiça, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, que é outro órgão também da estrutura, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, elaboraram ofício, nada se opondo à criação da Polícia Penal. E então, nós vamos agora nos ater a alguns burburinhos que houveram em decorrência das ressalvas. E nós precisamos interpretá-las de uma maneira bem tranquila, porque, na minha visão, na minha humilde visão, essas duas ressalvas, uma é de cunho político, financeiro, do inciso 1, e a do inciso 2 é de cunho interpretativo de um conhecimento do que seja verdadeiramente o órgão administrador do sistema penitenciário. Que esse órgão ele existe em todas as unidades da federação. E nós vamos trabalhar um a um. Vamos nos ater agora na análise do texto da conclusão da nota técnica. A conclusão é a seguinte: ante o exposto, esta coordenação de legislação de políticas de segurança pública posiciona-se pela recepção com ressalvas da proposta de emenda constitucional número 372 de 2017, por não apresentar vício de inconstitucionalidade formal ou material no mérito. Entende-se não haver óbices quanto à aprovação apresentada, porém deve-se considerar as seguintes observações. O inciso 1. Consulta aos órgãos orçamentários dos Estados, Distrito Federal e União para que se aponte a viabilidade da criação de uma nova Polícia Penal. Ou seja, ela está querendo saber aquilo que todo deputado, quando nós os parávamos, íamos nos gabinetes, e tivemos na semana passada com a federação, em 2 gabinetes de liderança na Câmara Federal, o líder do PSD e na liderança do MDB perguntavam assim: isso terá impacto financeiro no orçamento dos estados da União? Nós falávamos peremptoriamente, não. E por que não? Por que não? Porque a estrutura do órgão administrador do sistema penitenciário, que, por exemplo, no Rio de Janeiro é a Secretaria de Administração Penitenciária, que em São Paulo é a SAP, que na União é o DEPEN, essa estrutura com quadro de servidores e com atribuições para administrar o sistema penitenciário, ela já existe em todas as unidades da federação. Então não há que se falar, não há que se ter óbices nenhum para superar esse inciso 1º da nota técnica, porque essas estruturas
ela já existe e já tem um orçamento próprio para as secretarias de administração penitenciária ou, como exemplo, Secretaria de Defesa Social em Minas Gerais, porque a nomenclatura pouco importa. Importa que dentro da estrutura do Estado já existe o órgão com essa vinculação, ou seja, com essa atribuição de administrar o sistema penitenciário. O inciso 2 traz a ressalva que precisará reformar o texto apresentado para que se defina em qual órgão estará vinculada, ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa ou ao governador do Estado. No meu ponto de vista, humilde ponto de vista, há uma incongruência, há um equívoco. Por quê? Porque todo órgão administrador do sistema penal da unidade federativa são vinculados ao governador do Estado. Ou seja, o chefe maior do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é o governador. É ele quem indica o secretário, é ele quem nomeia e quem exonera. Na verdade, o órgão é só um feixe de atribuição dentre várias atribuições que o Poder Executivo tem de gerir a máquina estatal. Então, o órgão administrador do sistema penal no Rio de Janeiro tem a denominação de Secretaria de Administração Penitenciária. Outrora já teve a denominação de Secretaria de Justiça Interior. Em outra época ainda teve a nomenclatura de Secretaria de Justiça de Estado, de Justiça Interior e Direitos Humanos. Então nós vemos que a nomenclatura está muito ligada também a contextos ideológicos. E nós entendemos que esse inciso 2, ele é incongruente, ele não tem razão de ser, não precisará ter reforma nenhuma do texto constitucional. Esse inciso 2, quando ele preceitua que há que ter a reforma do texto apresentado, eu vejo como um equívoco, porque não há que se falar em reforma do texto, até porque nós sabemos que a elaboração da PEC 14 foi de uma técnica legislativa bem apurada, totalmente diferente da PEC 308, que nós sabemos que foi muito densa, tratou de matérias que devem caber em legislação infraconstitucional, mas a PEC 14, que votada no Senado em 2 turnos, nós vencemos essa etapa, ela ganhou esse número de 372 na Câmara, ela não tem que sofrer nenhuma alteração textual, porque nós sabemos que, vou repetir, o órgão é só um feixe de atribuição de um ente maior. O ente tem personalidade jurídica, o ente tem capacidade processual, pode estar em juízo, tanto como autor como réu. Já o órgão não. O órgão, ele não tem personalidade jurídica, ele é um feixe de atribuição só para que a máquina estatal seja dividida entre vários feixes de atribuições para que cada órgão, dentro da sua matéria, possa tratar e possa fazer com que a administração seja gerida de uma forma mais eficiente. Dito isso, eu penso que nós cumprimos mais uma etapa da nossa luta, que se arrasta há quase 19 anos. Eu acho que essas ressalvas, elas não vão obstar o avanço da nossa PEC. Eu acho que a nossa PEC é um trabalho eminentemente hoje político, de convencimento, de nós avançarmos na Câmara, conversarmos com o líder, como nós conversamos na semana passada, tentarmos fazer com que os líderes, são eles responsáveis pela pauta, sim, são eles que discutem a pauta com o presidente, e possamos pautar essa PEC o mais rápido possível, mas não esquecermos que nós só devemos pautá-la quando nós tivermos votos suficientes para que ela passe no plenário com 308 votos em 2 turnos, porque senão teremos que voltar a estaca zero. Vamos pautá-la, vamos trabalhar para isso, e essas ressalvas não obstarão o nosso intuito. Nós chegamos até aqui, e uma ressalva de cunho político, financeiro, e outra ressalva de uma incongruência, de um equívoco na interpretação ou no conhecimento do que seja o órgão administrador do sistema penal e quem esteja a ele vinculado. Ele sempre estará vinculado ao governador, ao Poder Executivo estadual e, no caso do DEPEN, ao Poder Executivo federal, no caso do DEPEN, no caso dos agentes penitenciários federais. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu quero aqui deixar meu agradecimento a todos e vamos à luta e vamos
para Brasília em busca do nosso objetivo, da nossa tão sonhada Polícia Penal. Um abraço a todos e meus agradecimentos.